Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui mais uma vez nos jardins do Jornal O Povo para mais um Pra Começo de Conversa, aquele nosso espaço sagrado ali, religioso de todo sábado, para trazer aqui um pouco seus comentários, críticas, sugestões, enfim, aproximar um pouco você, assinante do Povo Mais, da nossa produção aqui. Bem, vamos começar aqui com um comentário do Amanciro Cordeiro, né? Diz ele aqui: acho que já passou da hora, João Paulo, dessas redes sociais pegarem o caminho da roça. Então que sirva de alerta este último episódio sobre o Pix, para que os políticos não caiam no seu próprio erro. Bem, o Amanciro comenta aqui uma coluna do João Paulo Biagi, que comenta essa polêmica aí envolvendo essa questão de mudanças na regra, né, do Pix com relação à Receita Federal, né? Em como o governo federal queria usar ali aquela circulação, né, que teve nas redes sociais sobre esse assunto, principalmente com muita mentira, né, muita fake news, muita desinformação sobre essas mudanças de regra na Receita Federal, para tocar, né, usar um pouco essa polêmica para tocar projetos que peçam aí a regulamentação das redes sociais, tentar responsabilizar quem passa mentira nesse tipo de ferramenta, né? Enfim, é um tema bastante complexo, né? Muita mentira, de fato, circulou sobre esse assunto, principalmente quando se falou, né, que isso iria implicar diretamente numa taxação do Pix, né? Isso começou a circular um pouco mais ali no final do ano passado, ali, né? E a partir principalmente do início desse ano, quando entraram em prática essas mudanças, muita gente falando que essa taxação iria acontecer, causou ali um certo pânico, muita gente parou de utilizar ou até de receber o Pix. Depois o governo fez uma explicação ali que ainda assim não agradou muita gente, né? Quando falava que na verdade não se tratava de uma taxação, mas sim de uma questão ali, né, de controle da Receita Federal para evitar sonegação fiscal. Muita gente, né, se questionou com relação a qual seria o interesse da Receita Federal. Isso acaba, de um jeito ou de outro, né, verdade ou não, acaba um pouco intimidando as pessoas, gerando um pouco, né, de receio na população. E quando isso acontece, é um problema, você querendo ou não, acreditando ou não, sendo de base ou de oposição, e o governo acabou voltando atrás, né? Decretou ali na última quarta-feira, dia 15 de janeiro, a derrubada dessas mudanças e não voltará a ser ali, digamos, informado pelas instituições ao Banco Central, ali a Receita Federal, movimentações de R$5 mil nas contas através do Pix, né? E aí, vamos ao que ele comenta especificamente, né? Que é essa questão da regulamentação. Olha, eu não acho uma boa ideia atrelar uma coisa a outra não, né? A gente viu nessa última semana, por exemplo, talvez o grande personagem da oposição que mais conseguiu obter espaço aí, holofote, com relação a essa polêmica, foi o deputado lá de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira. Compartilhou um vídeo que teve ali mais de 200 milhões de visualizações, até ali a véspera do momento em que o governo decidiu, né, voltar atrás dessa medida. Bem, o vídeo do Nicolas, ele tem ali polêmicas, ele tem declarações meio políticas, ele faz vista grossa, né, a discussões que já tinham sobre esse tema já no governo Bolsonaro, na época do ministro Paulo Guedes, apesar de não tratar especificamente nenhuma mentira, né? O Nicolas Ferreira não fala em momento algum que vai ter taxação do Pix. Ele só questiona se não teria, no escondido ali também, um interesse do governo em fazer isso. Então, quando você tem um envolvimento tão grande, né, da população ali, um receio muito grande contra o sistema, eu não sei se é bom para o próprio governo misturar uma coisa com a outra, né? No caso, essa questão do Pix com a questão da regulamentação da mídia, porque vamos combinar, né? As redes sociais hoje, eu acho que muita pouca gente, né, fora de algum grupo político que tem um interesse específico em uma pauta ou outra nessas redes sociais, vai concordar que é positivo, né, que essas redes sociais continuem da forma que seja, sem regulamentação total. Tanto é verdade que você vê que pouca gente concorda sobre isso, que você vai ver o próprio Nicolas Ferreira, ao ser questionado, criticado de uma maneira mais incisiva, ou que tem algum tipo de calúnia ou mentira, ele mesmo processa. Se você for na justiça, você vai ver grandes defensores da desregulamentação, né, que continuam da forma como estão, como o próprio senador cearense, Eduardo Girão, são useiros e viseiros desse expediente. Muitas vezes processam quem, né, calunia eles nas redes sociais. Então você vê que até essas pessoas aí têm compreensão de que não deveria ser esse Deus dará. E o que a lei, né, o que o governo quer, e não só o governo, é uma discussão global, como a gente já comentou aqui no Pra Começo de Conversa outras vezes, tem um movimento global que é trocado principalmente na Europa para tentar responsabilizar, para que essas redes sociais também tenham um componente de culpa, né, se esse tipo de mentira e desinformação prosperar. Então, associar isso ao Pix, eu acho que seria muito ruim para o governo agora, né, se tem esse interesse em regulamentar,
Se você associa um tema tão polêmico, você vai acabar jogando a população contra uma coisa que é necessária, né? Eu acho que até poderia se pensar em outro meio, outro termo para se usar, porque a palavra regulamentação já ficou um pouco enviesada, com uma viés muito negativa aí, principalmente por torno desses deputados mais bolsonaristas, mais radicais, quando o que se está falando é, ora, você tem um setor da economia, um setor grande, com muito dinheiro, muito poder de influenciar, por que ele não tem que ter regras para subir? Por exemplo, eu trabalho em uma empresa jornalística, a gente tem regras. Se a gente publica mentiras, se a gente publica erro, a gente tem regras, né? Responsabilidade, código de ética profissional, há todo aí um caminho, uma cadeia de acontecimentos para responsabilizar o jornalista. Por que o tuiteiro, né, o blogueiro, que muitas vezes a informação dele atinge centenas de milhares, se não milhões de pessoas, deve ficar imune a isso, a uma regulamentação? Principalmente com o cenário que a gente vê cada vez mais voltado para as pessoas se informarem para esse tipo de mídia social. Ora, a gente mesmo aqui do começo de conversa é transmitido pelo YouTube. Então por que a conta do povo aqui no YouTube segue algumas regras e esses canais independentes não seguiriam? É muito estranho, é importante que o Brasil discuta isso de uma forma madura, lembrando mais uma vez, até porque não é o único país que está fazendo isso. Veja lá a Itália, que não tem nada de esquerdista, não tem nada de socialista, governo inclusive de extrema-direita, e é uma das leis mais duras sobre isso hoje no sistema europeu. O Reino Unido, que também adotou leis bastante duras nisso, na época que o governo estava lá na mão do Partido Conservador. Então é importante que tenha uma maturidade para discutir esse tema, que se misturar com essa história do Pix, eu não sei se é muito bom para o governo Lula, não. E agora vamos trazer um outro comentário aqui da Elke Almeida, nossa assinante, que ela fala aqui uma pergunta, na verdade. Ela diz, essa ação do Evandro, né, falando do Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, de reduzir o próprio salário, é efetiva ou apenas jogada de marketing? Né? Ela se refere ao que foi anunciado na última quarta-feira, que o prefeito anunciou ali um pacote de reestruturação da prefeitura. Né? O Evandro assume o governo vindo do Sarto e alega que a prefeitura está com muitos problemas financeiros, ali, mais de 2 bilhões, né? Ele fala ali com relação a dívidas que ficaram, ou né, de calote que teriam sido feitas às empresas que prestam serviço, várias coisas ali. E o Evandro anuncia na quarta um pacote de coisas ali para conter isso, que inclui inclusive, né, corte de 20% no salário dele mesmo, né, do prefeito, da vice, a Gabriela Aguiar, e também dos secretários da gestão, né? É claro, né, que tem um pouco de cada coisa, né? Tem um pouco de jogada de marketing aí, sim, claro, né? A gente sabe que é uma medida popular, sempre vai ter esse nível de viés aí quando essa coisa acontece, até porque o próprio salário do alto escalão, né, a gente vai concordar no final das contas, se você for olhar o orçamento de Fortaleza, o impacto que o salário do prefeito, da vice e dos secretários ali tem, né, no orçamento do município é muito nulo, muito pequeno, né, comparado ao que se gasta em outras áreas de manutenção da máquina estatal em si. Mas, por outro lado, né, é isso que eu falei, não é só essa questão dos salários. O prefeito anuncia várias outras coisas. Tem corte, por exemplo, em terceirizados da prefeitura, ali, pessoal que faz limpeza, que toca, às vezes, aqueles serviços mais de suporte, né? Não é a atividade, enfim, da prefeitura em si, mas aquelas outras atividades. Você tem corte de comissionados em quase 30% também, corte em gratificações, você tem corte ali até em patrocínios que a prefeitura vai fazer e em horas extras. Então, vai ser coisa que vai atingir os servidores, né? Os funcionários da prefeitura e pode atingir de alguma forma alguns serviços que vão ser prestados para a população, embora o prefeito diga que aqueles mais essenciais serão mantidos. Então, nada mais justo que se a população vai sentir de alguma forma, se os servidores vão sentir de alguma forma, que o prefeito sinta também, né? É o famoso dar o exemplo, né? É o famoso cortar da própria carne ali, mostrar que se tem essa situação ruim que precisa ser corrigido, nada mais justo ali que o prefeito guie por um exemplo, emitindo ele mesmo ali, né? Ao próprio salário dele está submisso a isso aí. Agora, tem que ver como é que vai ficar essa situação no todo. A gente ainda está sabendo, o prefeito lançou o pacote como um todo e os detalhes vão ser conhecidos aí até nas minúcias, né? Só depois, quando a gente começar a ver as regulamentações sendo publicadas no Diário Oficial. Por exemplo, essa questão das horas extras. O prefeito incluiu ali algumas categorias que não vão ser atingidas, como, por exemplo, o JF ou outros setores, né? Mais essenciais. Mas, por exemplo, ele não falou na MC. Como é que fica? A gente sabe que hoje os servidores da MC, às vezes o salário é baixo e dependem muito dessas horas extras que são importantes, né? Nessa hora extra que vai ter operação de regulação de trânsito, por exemplo, em jogos no Castelão, que é importante para organizar, para evitar acidentes, para evitar, enfim, até risco de vida ali ao entorno desses jogos. Você tem também as questões das blitzes, né? Que é o momento que às vezes é mais... a quantidade de acidentes fatais acontece.
Então esse pessoal vai ser incluído ou não, né? Qual tipo de terceirizado vai ser cortado? Não pode, por mais que a prefeitura diga que não vai, no final das contas acabar atrapalhando algum serviço ou outro. Esse tipo de coisa aí que acaba falando mais alto depois. Agora, né, no final das contas não dá pra tirar o chapéu de um jeito ou de outro, é importante, né? Porque nesses momentos de crise é importante que prove-se, né? Que mostre, ó, a situação tá ruim, tanto é que eu tô cortando o meu próprio salário. Tem até uma questão aí de mostrar para a população que a situação não é comum. E o prefeito, né, dá ali um prazo de junho, né, para reverter isso aí. Vamos ver como é que vai sair isso, se vai ser cumprido isso mesmo, ou se pode até ser antecipado, mas de um jeito ou outro ali, mostra que a prefeitura está empenhada e está realmente, né, debruçada sobre essa questão fiscal, o que é importante, principalmente quando a gente viu ali no final da gestão passada muita conversa ali de calote, de gente sem receber direito o que tinha direito, enfim, são situações muito mais complicadas, né? Vamos falar agora aqui um comentário do Walter Medeiros aqui, né? Ele comenta uma coluna do nosso colega aqui, Demetri Túlio, que fala da situação da saúde de Fortaleza ali ao final da gestão do José Sarto. Isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Por exemplo, o JF ali, o nosso maior hospital de trauma e de referência e tudo mais de atendimento de emergência, teve ali um problema ali com o Ministério Público, entraram com ação civil pública alegando que havia uma crise de abastecimento em remédios e insumos, inclusive insumos básicos, né? Esparadrapo, gaze, estava faltando ali, imagina, num hospital de trauma, de acidente de moto, por exemplo, sem ter nem esparadrapo para se atender. Então estava uma situação bastante complicada e o Walter comenta aqui. Verdade nua e crua. Quanta penúria a nossa gente mais humilde tem passado com a saúde pública. Será que um dia essa realidade vai mudar? E é isso, né? Comentando um pouco isso que eu falei do JF, que não é o único hospital, a gente teve outras unidades ali, os Gonzaguinhas, né? No JF foi mais grave, né? Teve uma ação civil pública do MP e a própria prefeitura, na época do José Sarto, decretou ali uma intervenção no JF, basicamente admitindo que havia um problema real, né? Uma situação fática complicada e que isso foi motivo ali de bastante questionamento, tanto pelo ex-prefeito quanto pelo atual, né? O Evandro também dizia que estava preocupado, queria mais informações sobre isso e tudo mais. E não foi só o JF, né? Os Gonzaguinhas, outros hospitais também tiveram questionamentos ali com relação ao Ministério Público sobre como é que estava a situação. Então você via que tinha uma situação bastante complicada na saúde e que o próprio, né, o Demetri trata bastante na coluna dele, inclusive recomendo que vocês deem uma olhada. Mas é aquela história, o Sarto, no final da gestão dele, um pouco antes de sair, argumentava que muito dessa dificuldade, né, vinha do fato do governo do estado, do governo Eumano de Freitas, a partir do momento que tomou posse, ter diminuído muito os repasses que fazia-se do estado para a prefeitura de Fortaleza nessa área da saúde, principalmente depois ali do racha que teve em 2022, né, que o grupo do José Sarto apoiou ali o Roberto Cláudio pelo PDT, o pessoal do PT apoiou o Eumano, e quando o Eumano assume, acaba, né, tendo esse corte na saúde. Enfim, né, o que ajuda a gente a entender um pouco como chegou esse estado, mas não explica de forma alguma e nem justifica totalmente, né? Até porque meses antes o Sarto era candidato à reeleição e nessa época ele vendia a saúde de Fortaleza como um grande case de sucesso, como se nada de um tivesse acontecido. Se ele tivesse ganhado a reeleição, tido reeleito e esses problemas todos tivessem aparecido, como é que ia ser? Ele ia argumentar a mesma coisa, ia assumir, ia decretar a crise? Enfim, uma situação bastante complicada aí no JF, que na saúde como um todo, que faz todo sentido aqui, tanto a indignação do Demetri quanto do nosso leitor aqui, o Valber. Mas agora é aquela história, né? Lembrando também que o Evandro assume agora, tem aí seu direito aí, tem um prazo, né, de tolerância, digamos assim, a famosa fase da lua de mel, para alegar essas questões. Mas o Evandro também já foi aliado do Sarto, já foi inclusive do mesmo partido, e é muito importante, né? Foi eleito sabendo que a situação não era complicada. É importante, mais do que reclamar ou apontar os problemas, ele se mobilize para solucionar, porque pode ter aí 1 ou 2 meses de desconto, mas certamente a população de Fortaleza não vai querer ouvir discurso de que a culpa é da gestão passada, vai querer soluções. E é isso que a gente espera ver do novo prefeito. Vamos ver se com esses cortes mesmo que ele anunciou, a coisa dá alguma luz. E vou trazer agora aqui mais um comentário do Stefano Ramos, né? Ele questiona: o que você acha do Mais Professores, né? Programa do Ministério da Educação lançado pelo ministro Camilo Santana essa semana. E quais você acha que serão as consequências para a reputação dele? Olha, eu achei bastante positivo. Sim, esse programa, né, pode ser insuficiente diante das grandes demandas, né, da grande desvalorização que todo mundo sabe que existe hoje da classe aí do magistério brasileiro, né, que deveria ser muito mais reconhecido. Acho que pouca gente vai discordar disso, né? Mas é uma ação que, se tirar, nem
positiva, principalmente porque ela difere muito do que era dito lá atrás pelo próprio Camilo, né? Eu vou admitir que eu mesmo era ouvia com um pouco de desconfiança quando o Camilo começou a anunciar, porque ele falava muito na questão do pé de meia licenciatura, né? Que é aquela bolsa que vai ser dada a estudantes de graduação até eles se formarem para estimular a permanência nos cursos. Isso por si só eu achava extremamente insuficiente, né? E ineficaz. Ora, a gente sabe que o que expulsa as pessoas das carreiras, torna essas carreiras de professor menos atraente, não é, né, o andamento do curso em si, mas sim muitas vezes a falta de perspectiva de ter uma carreira sustentável ali e positiva com relação a ganho financeiro depois de formado, né? Por isso que a gente vê em todas as áreas, não é só no magistério, mas muito no magistério, muita gente que se forma numa área e depois vai atuar em outra completamente diferente, né? Muito professor que dirige em Uber, por exemplo, ou que está, às vezes, né, envolvido até mesmo em questão de redes sociais, né, Instagram e tudo mais. Hoje você tem aí um mercado paralelo que tem muita gente, até a cozinha, às vezes, recebe muita gente que é formada em outras áreas, né? Então, esse pé de meia por si só, eu tinha uma visão bastante crítica, né? Conversei com muitos professores, membros de sindicato dessa área, e achei também que era muito insuficiente, mas agora, essa semana, quando se detalhou, se mostrou outras coisas mais interessantes, como, por exemplo, Camilo anuncia uma seleção unificada, né? Uma tentativa de verticalizar pelo governo federal a carreira de professores. Isso é muito interessante, né? Vamos saber como vai ser os detalhes ainda, mas tudo bem. Outra é extra de bolsas, né? Para aumentar o salário de professores, como acontece no Mais Médicos, né? De professores que atuam em regiões que têm menos professores, menos gente quer ir trabalhar lá, então tem um incremento no salário dessas pessoas, o que até estimula um pouco a, né, evitar a fuga da pessoa que às vezes se forma qualificada, mas se muda para uma cidade maior e tudo mais e fica ali tendo uma dificuldade em professores em algumas áreas. Então, nesse contexto que tem, é muito positivo, sim, para a imagem do Camilo nacional aí, que é a grande dúvida, né? Porque hoje, aí é um outro assunto que a gente pode falar mais algum outro dia, mas é aquela história, né? Resumindo bastante, o PT hoje já tem aí um cenário muito claro de que o candidato é o Lula, né? Ao menos que aconteça alguma outra coisa, né? Que ele não possa vir a ser candidato, mas é muito difícil imaginar outro candidato que nem o Lula. O plano B do atual presidente é muito claramente o ministro Fernando Haddad, e que aí a gente não sabe como é que vai ser, se ele tem chance de ser como candidato mesmo, se vai mesmo. Essa própria questão do Pix agora aí coloca em muita dúvida a candidatura do Haddad, né? Vai ser um bombardeio frequente ali da oposição com relação a ele, a questão da taxação da Shine, enfim, N coisas, mas não deixa ele, né, diante desse cenário de ser o candidato do Lula. Então, você tendo esse cenário onde um Lula praticamente imbatível, é muito cedo, talvez, para falar num Camilo candidato a presidente da República. Eu acho que nem o próprio Camilo pensa dessa forma. Nessa última quarta-feira mesmo, ele deu uma declaração para o nosso repórter João Paulo Biagi, colunista aqui do Povo, dizendo, né, o meu candidato é o Lula, né? Eu acho que se o Camilo tem essa pretensão, ele já pensa para depois, né, para 2030, para frente, e aí sim ele está no jogo. Aparece já em pesquisa ali batendo quase 7% das intenções de voto, pouco, mas bastante, né, para um ministro pouco conhecido ainda pela grande parte da população e tudo mais. Vamos ver, Camilo está no jogo, e sim, esse Mais Professores é uma iniciativa bastante interessante, principalmente porque essa área do magistério é historicamente, né, negligenciada pelos governos federais. Por exemplo, você não tem absolutamente nada de proposição do governo Bolsonaro com relação a essa categoria, muito pelo contrário, se fazia culpar os professores muitas vezes por problemas que a gente tem na educação, o que vamos combinar é um absurdo, né? O professor sofre e trabalha muito no Brasil, muitas vezes sendo muito mal pago. E é isso, esse foi o nosso Pra Começo de Conversa, esse espaço nosso aqui de todo sábado. Convido você, participe com a gente, você pode falar pelo e-mail relacionamento@opovo.com.br, mensagens no nosso Instagram, o Povo Mais, ou mensagens nas próprias reportagens do Povo Mais, como fez o pessoal aqui com quem a gente conversou aqui hoje. Então é isso, até o próximo sábado aí para mais um Pra Começo de Conversa.